Olá pessoal, tudo bem? Dizem por aí que países ricos constroem pontes e robôs, enquanto países pobres apenas gastam com remédios e merenda escolar. Vejam, é um gasto teoricamente virtuoso dos países ricos e um gasto teoricamente vicioso dos países em desenvolvimento. Bom, mas para mim, essa é a mentira fundadora da nossa economia. Hoje nós vamos tentar desmontar essa lógica. Tentar descobrir por que o Brasil, com vários indicadores econômicos positivos, ainda é considerado um país com risco fiscal. Vamos tentar aí abrir a caixa preta de onde realmente vem o dinheiro. E aí vai o spoiler, né? Não é para a escola do seu filho, pode ter certeza, mas para um ralo de quase R$ 1 trilhão, ou quase 7,8% do PIB, que a gente chama de juros. Prepare-se para entender a anatomia da dívida pública, não como um número chato, tentar desmistificar um pouquinho isso também, mas como uma escolha moral que define se seremos uma nação ou apenas um balcão de negócios. O cenário macroeconômico global em 2026 é definido por uma cifra que desafia a compreensão humana convencional: 251 trilhões de dólares. Esse montante, que representa aproximadamente 235% do produto interno bruto, PIB, do planeta todo, deixou de ser uma anomalia estatística para se tornar o novo normal da arquitetura financeira. No entanto, por trás dessa montanha de obrigações, esconde-se uma crise de narrativa que separa o norte global do sul global. Durante décadas, a ortodoxia econômica sustentou a premissa de que existiriam duas naturezas distintas de endividamento: a tal dívida virtuosa das nações ricas, repetindo, voltada à inovação e ao futuro, e a dívida viciosa dos países em desenvolvimento, supostamente destinada ao consumo imediato e à manutenção de estados ineficientes. A narrativa dominante diz que a infraestrutura gera retorno financeiro, que a gente chama de ROI, indicador econômico, e o social apenas consome caixa. Todavia, o que é muito importante, essa visão ignora a teoria do crescimento endógeno. O que seria isso? A saúde e a educação não são gastos de consumo, são a manutenção da máquina mais complexa da economia, ou seja, o ser humano. Sem isso, a ponte cai e a fábrica enferruja. Só para vocês terem uma ideia de uma forma mais simples. Em 2026, essa dicotomia não apenas se mostra falsa, como revela uma inversão irônica. Enquanto potências como os Estados Unidos se endividam para financiar o passado com juros e previdência, nações periféricas lutam para financiar o básico sob taxas de juros punitivas. Esse abismo moral manifesta-se no fato de que o sistema contábil internacional classifica gastos com saúde e educação como despesa corrente, enquanto investimentos em concreto e aço são rotulados como investimento. Isso aí causa uma distorção semântica, que legitima spreads de risco elevados e política de austeridade que sufoca o desenvolvimento humano. A realidade técnica das dinâmicas de dívida revela que a vulnerabilidade dos países mais pobres não advém do volume da dívida em si, mas do seu custo estratosférico, como eu já expliquei. Atualmente, cerca de 3,4 bilhões de pessoas vivem em nações cujo pagamento de juros é maior que o pagamento de despesas com saúde e educação. Estamos diante de uma escolha trágica imposta pela arquitetura financeira, no qual a gente faz uma escolha de Sofia entre servir à dívida ou servir ao povo. Economicamente, essa persistência de déficits fiscais globais, uma média aí de 5% do PIB mundial, agravou a diferença entre a taxa de juros e o crescimento, empurrando o mundo para uma zona de estresse fiscal sem precedentes. Politicamente, a dissonância cognitiva entre a economia real, onde você tem desemprego em níveis históricos mais baixos, você tem PIB aumentando, enfim, você tem uma série de indicadores econômicos positivos, mesmo assim você tem essa dissonância entre a economia real e o humor do mercado, que foca claramente no risco de curto prazo, gerando uma paralisia no planejamento de longo prazo. Filosoficamente, essa realidade nos obriga a questionar a natureza do contrato social. Se a dívida soberana é um compromisso intergeracional,
É justo que as futuras gerações herdem um passado financeiro sem receber, em troca, um legado de capital humano e infraestrutura social robusta? A vida só é legítima se previne a exclusão social e constrói as bases de produtividade futura. Ao olharmos para a dívida pública, precisamos parar de perguntar quanto devemos? E aí sim começar a pensar numa pergunta mais bem elaborada, do tipo, por que nos endividamos ou para que nos endividamos? E aí vai uma pergunta aí para o público, né? Se o dinheiro é uma ferramenta de troca e o crédito é uma aposta no futuro, por que o sistema financeiro parece mais interessado em remunerar o passado do que em construir a dignidade humana do amanhã? O debate público brasileiro é frequentemente sequestrado por um alarme constante em relação ao indicador dívida PIB, que em 2026 flutuará entre 80% e 91%. No entanto, uma análise comparativa revela que o tamanho da dívida é um indicador pobre de risco quando isolado de outras variáveis. Tem um outro vídeo nesse canal em que eu faço uma discussão sobre a questão do mercado, se ele é de direito ou não, e faço algumas considerações sobre essa questão da dívida, né? Dívida PIB. Okay? Então, continuando. O Japão, por exemplo, sustenta uma dívida de 250% do seu PIB com um custo de juros irrisório de 0,12, enquanto os Estados Unidos mantém 125% do PIB em dívida sem enfrentar crises imediatas de liquidez. Todavia, a gente está observando uma mudança drástica, né, na economia mundial e especialmente nos Estados Unidos, onde a certeza da liquidez dos treasuries, que são os títulos do Tesouro americano, alavancavam qualquer tipo de operação financeira, o que hoje está com um verdadeiro ponto de interrogação, onde você tem muitos países se livrando de títulos americanos, como a China, o Japão, inclusive o Brasil, né? E passando a trabalhar com ativos como prata e ouro. Assim, a sustentabilidade de um país não é medida pelo montante bruto que ele deve, mas pela sua capacidade de pagar e, crucialmente, pela composição e pelo custo desse endividamento. A verdadeira simetria reside no fato de que as economias avançadas detêm 69% da dívida mundial, mas consegue financiá-la a taxas muito inferiores à dos países em desenvolvimento. A quarta onda de endividamento global, iniciada após 2010, é particularmente perigosa para o sul global, porque ocorre em um ambiente de taxas de juros elevadas e fragmentação de credores. Para o Brasil, o foco excessivo no número bruto obscurece fundamentos reais mais fortes, como a desinflação contínua e a balança comercial recorde. O risco real não está no principal da dívida, mas no preço do aluguel do capital. Politicamente, o uso do indicador dívida PIB como uma ferramenta de terrorismo fiscal serve para justificar cortes em áreas essenciais, enquanto os lucros do setor rentista permanecem protegidos por taxa Selic nas alturas. Né? Filosoficamente, essa fixação quantitativa ignora a qualidade do gasto. Aqui eu vou citar o princípio da diferença de John Rawls, filósofo americano. Ele diz o seguinte, que as desigualdades econômicas só são justificáveis se resultarem em benefícios para os membros menos favorecidos da sociedade. Portanto, uma dívida de 90% do PIB que erradique a pobreza extrema é moralmente superior a uma dívida de 40% que mantém, no caso, metade da população na marginalidade. Aqui eu deixo uma pergunta para vocês. Ó. Se você soubesse que sua dívida pessoal é alta porque você investiu na faculdade dos seus filhos, veja bem, você investiu na faculdade dos seus filhos e agora você está com dificuldade econômica. Nesse caso, você se sentiria quebrado ou estaria construindo um patrimônio para o futuro? Será que isso é tão diferente, né? Essa forma de pensar é tão diferente sobre como pensarmos o país? Agora eu vou falar um pouco do dreno rentista. Né? E esse gráfico ele mostra bem a imagem da nossa tragédia. O funil apresenta a arrecadação de impostos, no caso, o suor do seu trabalho, entrando no topo. Mas antes de virar escola ou segurança, um cano gigante desvia o fluxo. O grande entrave à prosperidade brasileira em 2026 não é o volume da dívida, mas a taxa de juros real, projetada em torno aí de 10% ao ano, uma das maiores do mundo. Como já dito, o Brasil gasta aproximadamente acima de 7%, no caso aqui 7,8% do seu PIB.
totalizando cerca de R$ 1 trilhão gastos com juros em 12 meses. No caso, esse valor representa uma transferência massiva e regressiva de riqueza. O Estado arrecada impostos de toda a sociedade, muitas vezes via consumo, que pesa mais sobre os pobres, sempre. E depois os repassa diretamente para o setor rentista. Esse monitoramento é superior ao orçamento somado de dezenas de ministérios e trava qualquer tentativa de desenvolvimento estruturante a longo prazo. A manutenção, no caso da taxa Selic em patamares elevados, no caso 15% em janeiro de 2026, é justificada pelo Banco Central como um remédio contra a inflação, para controle. Mas em 2026, gente, vamos falar sério, com a inflação sob controle, o desemprego em queda e outros indicadores que eu já comentei, essas justificativas técnicas elas tornam-se cada vez mais contestadas. Afinal de contas, você vai continuar com juros reais tão altos, por quê? Se a sua economia tivesse abalada, ainda vai lá, mas a economia aparentemente não está. Então, nós aí criamos um cenário que a gente chama de dreno rentista. Então, no caso, o capital, em vez de ser investido na produção de bens, tecnologias ou infraestrutura, ele prefere a segurança e o alto retorno dos títulos públicos. Isto encarece os empréstimos para as empresas e famílias, no caso, matando o investimento privado na economia real. As implicações políticas desse dreno são a desidratação do Estado e a paralisia do Executivo. A escolha trágica mencionada pelo Escritório de Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas mostra o seguinte: 61 países em desenvolvimento já alocam mais de 10% de suas receitas para juros, sacrificando, no caso, gastos com outros setores. Filosoficamente, essa situação nos remete a uma crítica de Nietzsche sobre a moralidade da dívida. Então vamos retomar isso aí. O homem endividado é uma subjetividade fabricada pelo sistema para garantir que a culpa e a obrigação de pagar precedam o direito de viver com dignidade. O serviço da dívida torna-se, assim, um dreno não apenas financeiro, mas da própria soberania nacional. Vocês percebem que eu dou uma extrapolada para a área, né, de filosofia política e ética, no caso. Aí fica uma pergunta para se vocês quiserem comentar, né? Quem você acha que tem mais poder sobre o futuro do país hoje? Quem vota nas urnas ou quem decide a taxa de juros em uma sala fechada? De novo. O que a gente vê hoje é uma equação fundamental, onde os juros, pagamento com juros, é maior que o gasto com crescimento. No Brasil, por exemplo, com juros reais passando de 9% e crescimento de 2,5%, a matemática é implacável. A dívida ela vai crescer sozinha, né? Não adianta apenas fazer superávit primário, como cortar gastos. Isso vai ajudar, mas não vai resolver. Enquanto o gasto com juros for maior que o gasto com crescimento, estaremos sempre enxugando gelo. A solução não é austeridade infinita, é baixar o custo do dinheiro ou crescer vigorosamente. Este diferencial positivo entre juros e crescimento é o motor que empurra os países para a insolvência ou para ajustes fiscais perpétuos, que nunca resolvem o problema estrutural. Quando o governo é forçado a fazer cortes profundos em áreas como ciência, tecnologia e educação, para cobrir o crescimento autônomo da dívida gerada pelos juros, ele está, na verdade, sabotando o crescimento futuro. É um ciclo vicioso. Menos investimento social gera menos crescimento, o que torna a dívida proporcionalmente maior e exige juros ainda mais altos para atrair novos capitais. Politicamente, essa aritmética ela retira a munição do Estado para investir em transição energética e inovação. Exemplos de áreas, né? O país ele trabalha para pagar o aluguel em vez de comprar a sua própria casa. Filosoficamente, vivemos em que James Buchanan descreveu como ilusão fiscal, onde os custos reais são obscurecidos pela complexidade financeira, impedindo que a população perceba que está sendo tributada não para receber serviços, mas para sustentar o capital rentista. A sustentabilidade só vai se encontrar quando você tiver um crescimento acima do custo do capital, permitindo que a riqueza gerada pela sociedade permaneça com a mesma sociedade. E aí fica uma pergunta aí. Se você tivesse uma dívida que aumentasse 10% ao ano, mas seu salário só subisse 2% ao ano, veja bem, quem tem empréstimo pessoal sabe bem o que é isso, né?
Você continuaria tentando economizar na comida ou perceberia que os juros são o seu verdadeiro problema? A suposição tradicional de que países ricos investem em ativos produtivos está sendo desmentida pela realidade dos Estados Unidos em 2026. Com uma dívida projetada de 38,4 trilhões, a maior economia do mundo enfrenta uma crise de qualidade do gasto. Ao contrário do passado, quando o endividamento americano financiou a corrida espacial ou o sistema de rodovias interestaduais, hoje o dinheiro é drenado pelo consumo passado, na qual poderíamos citar o pagamento de juros acumulados e as obrigações previdenciárias de uma população em rápido envelhecimento. E aqui eu coloco um exemplo da vida real. Eu vou citar Larry Fink, da BlackRock, que é uma grande empresa americana, que alertou que os mercados não estão preparados para uma economia onde a dívida financia o passado e não o futuro. Você vê como é preocupante para os americanos isso, né? E nós vivemos com isso há décadas. O custo anual dos juros dos Estados Unidos já supera $1 trilhão, ultrapassando o orçamento da defesa e tornando-se o item que mais cresce no orçamento federal americano. Essa dinâmica inverte a lógica do império. Os Estados Unidos estão caindo na armadilha da dívida improdutiva, o que levou a BlackRock a reduzir sua exposição em treasuries, os tesouros americanos, né, em $2,1 trilhões, buscando ativos reais como infraestrutura privada em mercados emergentes. Portanto, eles estão buscando o quê? O capital produtivo, que ali é a vida real, ali é onde você tem, é imóvel, é indústria, é onde você produz algo real, né? Não por acaso, ouro e prata se valorizaram do jeito que se valorizaram no final do ano passado. As implicações políticas são globais. Se a âncora do sistema financeiro mundial está se endividando para rolar o passado, a estabilidade de todo o sistema está em risco. Filosoficamente, os Estados Unidos vivem o que o pensamento clássico chamaria de decadência imperial. Muita gente está falando sobre a decadência do império, hein, gente? Fiquem atentos. No caso, há uma incapacidade de renovar o próprio vigor produtivo, optando pela manutenção de luxos e obrigações antigas às custas da inovação. No caso, essa dívida virtuosa do norte global tornou-se um mito, nivelando as preocupações fiscais entre o centro e a periferia do capitalismo. E aí vai mais uma pergunta para vocês. Se os Estados Unidos começaram a usar seu cartão de crédito para pagar a conta de luz do mês passado, quem ainda pode dar lição de moral sobre gestão financeira para o resto do mundo? A ver, FMI e Companhia Limitada. São eles que vão nos dizer o que nós temos que fazer? FMI capitaneado pelos Estados Unidos? A contabilidade fiscal do século XXI exige uma mudança de paradigma. Saúde e educação não devem ser tratados como custo, mas como infraestrutura social e capital produtivo. Na economia do conhecimento, uma ponte é inútil sem trabalhadores qualificados e saudáveis para operá-la. Investir em capital humano tem um impacto direto na produtividade e na força de trabalho, funcionando como um motor de crescimento de longo prazo. E aqui eu vou dar um exemplo. No Brasil, gastar com a primeira infância tem um retorno econômico a longo prazo superior à construção de rodovias. Olha que coisa louca, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Pense comigo, um trabalhador saudável e educado inova, empreende e paga mais impostos por 40 anos. Uma estrada mal planejada, ela vira um elefante branco em 10 anos. Ao reclassificar o gasto social como investimento em capital fixo humano, a lógica da austeridade perde o sentido. Estamos construindo o ativo mais valioso da nação, somos nós. O gasto social em programas como Pé de Meia ou Bolsa Família garante que a futura força de trabalho seja produtiva e capaz de gerar os excedentes necessários para pagar as dívidas de hoje. Esses programas sociais já mostram, né, evidências claríssimas que pessoas que estão dentro dessas famílias, elas têm maior chance de ter uma vida melhor, ou seja, os filhos dessas famílias, elas terão muito maior chance de ter uma vida melhor, de entrar nas universidades, por exemplo, do que aquelas mesmas famílias que estão nas mesmas situações em que as pessoas não estão no Bolsa Família. A teoria do crescimento endógeno sugere que o desenvolvimento é impulsionado pelo acúmulo de conhecimento. Acúmulo de conhecimento, gente. Portanto, quando o Brasil investe em nutrição infantil e educação básica,
ele está reduzindo custos sociais futuros com saúde e criminalidade, transformando uma despesa presente em um ativo altamente lucrativo sobre a ótica de bem-estar social e eficiência econômica. O investimento em educação básica ela pode levar a produção nacional em até 3% nas economias em desenvolvimento, se 1% do PIB for realocado para essa área. Há vários estudos, principalmente da Coreia do Sul, onde o investimento em educação ele trouxe, num período de 20 anos, uma melhora explícita em todos os indicadores sociais e na economia do país. Então, a Coreia do Sul, não por acaso, desenvolve TVs e todo tipo de aparelho eletrônico, carros e assim por diante. Enquanto o Brasil, que tinha uma condição melhor em termos de educação há 20 e poucos anos atrás, continua do jeito que está. E a gente continua falando em investimento na educação. Politicamente, classificar o gasto social como investimento permitiria uma gestão orçamentária que protege o futuro das flutuações de curto prazo do mercado. E aí eu falo um pouquinho de filosofia e eu volto com John Rawls, tá? Que ele reconcilia a economia com a justiça social. E ele defende a igualdade de oportunidades, que seria um imperativo moral que sustenta o contrato social. Se deixarmos uma dívida para nossos filhos, mas também deixarmos uma ferramenta da educação, estaremos lhes dando a capacidade de superar qualquer passivo financeiro. A dívida imoral é aquela que não deixa legado, a dívida odiosa, que consome o presente sem semear o amanhã. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. O que você prefere herdar dos seus pais? Uma conta do banco cheia de dinheiro em uma cidade em ruínas, ou uma educação de primeira classe em um país próspero, mesmo que haja uma conta a ser paga? A economia não funciona igual em todo lugar. Em países ricos, onde todos já têm geladeira e carro, dar dinheiro ao povo gera pouca atividade extra. O multiplicador é baixo, abaixo de 1. No Brasil, isso é diferente. A demanda é reprimida. Cada R$ 1 gasto no Bolsa Família ou no salário mínimo circula imediatamente na padaria, na farmácia, na construção civil, ou seja, na economia local, estimulando o consumo e a produção imediata. No caso aí, o multiplicador é acima de 1. No Brasil de 2026, esse multiplicador pode chegar a 2,3 em investimentos em saneamento, saúde ou educação. O que chamam de gasto vicioso é, na verdade, o combustível de alta octanagem que faz a roda girar. Cortar esse gasto em nome do ajuste fiscal é, ironicamente, a melhor forma de derrubar o PIB e aumentar a dívida. A dívida produtiva cria o fenômeno do crowding. O que seria isso, gente? Palavra linda em inglês, né? Onde o investimento estatal reduz o custo de produção para as empresas privadas e estimula novos negócios, gerando uma base tributária futura que amortiza a dívida original. Ou seja, o Estado banca, vai lá, faz custeia a infraestrutura né, e demais ações para estimular a economia, e, em contraposição, o Estado espera que isso gere novos impostos, né, e com esses novos impostos ele amortize a dívida original, o gasto, né, que foi feito para que isso ocorresse. Agora, isso nem tudo é perfeito, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, porque você tem algumas pontes que levam você de lugar nenhum a nada, né? Isso também tem muito no Brasil, mas você vê muito isso em países ricos, gerando apenas custos de manutenção sem retorno econômico real. A suposição de que o investimento industrial é inerentemente superior ao social é um erro. Trabalhadores subnutridos ou sem instrução tornam qualquer investimento em infraestrutura física improdutível. Vocês querem um exemplo? Brasil. Você pode investir o quanto você quiser agora na indústria, na capacitação, no desenvolvimento. Você vai ter problema onde? Na formação dos recursos humanos. Muito possivelmente você terá que desenvolver novos profissionais para essas vagas, porque o próprio mercado absorve muito mais gente do que forma, especialmente nas carreiras mais complexas. Politicamente, esses multiplicadores justificam porque o Estado deve ser o indutor do crescimento em períodos de crise. Filosoficamente, o paradoxo do retorno desafia a ética da austeridade linear. Cortar o gasto com o maior multiplicador para pagar o serviço da dívida.
que tem um multiplicador baixo ou negativo para a economia real. Isso, ou seja, cortar o gasto com maior multiplicador para pagar o serviço da dívida, é uma decisão tecnicamente ineficiente e moralmente duvidosa. A estabilidade social é em si mesmo um ativo econômico ignorado pelos modelos de risco econômicos tradicionais. A estabilidade social é em si mesmo um ativo econômico ignorado pelos modelos de risco tradicionais. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Se você soubesse que cada real gasto em saneamento básico economiza R$ 4 em hospitais no futuro, você chamaria esse gasto de despesa ou de lucro? Deixa aí seu comentário. O problema fiscal do Brasil em 2026 não reside no prato de comida do pobre, mas na captura do orçamento, seja pelo poder legislativo, seja pelo poder judiciário. Vamos começar falando aqui do parlamentarismo orçamentário, que transferiu o controle de cerca de 30% das despesas livres do governo, transferiu para deputados e senadores. Somando, eles queriam esse ano, 2026, 60 bilhões anuais em emendas parlamentares. Houve aí um corte pelo atual presidente de em torno de 12 bilhões, mas está em torno de 50 bilhões, que foi muito próximo do que eles gastaram, ou que estava previsto para gastar em 2025. Então, esse montante de emendas é pulverizado em pequenas obras locais com viés eleitoral e muitas vezes com indícios de corrupção, em vez de ser destinada a projetos nacionais estruturantes que poderiam mudar a cara do país. Além da ineficiência locativa, a falta de transparência e a rastreabilidade nas chamadas emendas PIX criou aí um ambiente fértil para a corrupção e a má gestão dos recursos públicos. A captura do dinheiro público por emendas no Brasil é até 20 vezes maior que a média dos países da OCDE. Sigla essa que significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Politicamente, essa dinâmica enfraquece a soberania do executivo e impede a execução de um projeto de nação coerente. Filosoficamente, isso ilustra a teoria da escolha pública, na qual agentes políticos maximizam sua própria utilidade, votos e poder, em vez do bem comum. A ilusão fiscal de que as emendas são recursos novos para as cidades oculta o fato de que elas são retiradas de investimentos em educação superior, pesquisa científica e grandes rodovias. Vamos para o segundo fato, que são os super salários do funcionalismo público. Mas como eu disse para vocês num outro vídeo, funcionalismo não é todo mundo, né? Como é que a população mais vulnerável viveria sem os funcionários públicos? Pensem, um médico da unidade básica, o funcionário do hospital, enfim, você tem funcionários que são necessários para a vida das pessoas, especialmente para as pessoas mais vulneráveis. Então não é simplesmente falar mal do funcionalismo público. Tem que tomar um certo cuidado. Mas nós vamos falar especificamente dos supersalários do funcionalismo público. A austeridade fiscal no Brasil tem sido historicamente seletiva, né, gente? Vamos falar sério. Corta-se de quem precisa para manter os privilégios de quem decide as leis. O Brasil possui o segundo judiciário mais caro do mundo, custando 1,3% do PIB, 146 bilhões em 2024. Um valor 4 vezes superior à média mundial de 0,3%. Isso aí ninguém discute. Fala Projeto Brasil, mas ninguém quer discutir nada. Todo mundo só quer manter os seus privilégios, né? Enquanto se discute o corte de benefícios sociais, uma elite de magistrados e servidores de alto escalão recebe remunerações infladas por penduricários. São auxílios, gratificações que permitem ultrapassar o teto constitucional de 46.300. E pasmem, mais de 4 mil magistrados em 2025 receberam valores acima de R$100 mil em um único mês, graças a verbas indenizatórias, como auxílio moradia, licença compensatória, gratificação por acúmulo de função. Isso soma 20 bilhões de reais. Esse valor, gente, poderia pagar parte considerável do déficit em contas do governo. As fontes descrevem esse fenômeno como uma captura institucional. Enquanto o executivo perde capacidade de investimento e planejamento, chamado parlamentarismo orçamentário via emendas, o Judiciário e o Ministério Público, junto com o Legislativo, blindam seus próprios recursos. Como exemplo, apenas a rúbrica de remunerações acima do teto seria suficiente, gente. Veja bem,
Você retirar essas súplicas acima do teto, financiariam, por exemplo, integralmente programas de permanência escolar como o pé de meia. Essa estrutura, ela cria uma disparidade sem precedentes. Politicamente, a manutenção desses privilégios torna o discurso de responsabilização fiscal do Estado moralmente vazio perante a população. Filosoficamente, Robert Nozick criticaria essa captura do Estado como uma violação dos direitos de propriedade dos cidadãos para sustentar uma casta burocrática. Você vê que Nozick já contrapõe Rawls. Sob a ótica de Rawls, essa desigualdade não é justificável porque não beneficia os membros mais vulneráveis do contato social. A verdadeira austeridade deve começar pelo topo da pirâmide estatal. E aí vai uma pergunta: por que é tão fácil cortar o auxílio de quem ganha R$600 e tão difícil cortar o auxílio moradia de quem ganha acima de R$45 mil? A gestão da dívida pública não é apenas um problema técnico, mas um debate sobre os fundamentos da justiça. John Rawls, através do seu princípio da diferença, argumentaria que o endividamento soberano é legítimo se for a única ferramenta para garantir a dignidade básica e a igualdade de oportunidades através de saúde e educação. Sob esta ótica, a dívida é uma promessa de futuro. No caso, aceitamos o encargo financeiro hoje para evitar a exclusão permanente de cidadãos do contrato social amanhã. Por outro lado, eu repito novamente, Robert Nozick defenderia que qualquer forma de redistribuição forçada através de impostos ou dívidas futuras é uma violação dos direitos de propriedade e da autonomia individual. Para os nozickianos, a dívida para fins sociais seria comparável ao trabalho forçado, pois obriga as gerações futuras a pagarem por escolhas que não fizeram. A verdadeira dívida virtuosa, nesta visão, seria apenas aquela financiada por taxas de uso em infraestrutura produtiva. A síntese moderna para 2026 sugere que a dívida odiosa é aquela que não deixa legado para ninguém. Se uma nação se endivida e deixa como herança uma população doente e analfabeta, ela cometeu um crime geracional. Mas se a dívida deixou hospitais, escolas e uma base produtiva sólida, ela é um ato, obviamente, de responsabilidade ética. O contrato social deve ser um pacto de crescimento mútuo e não um instrumento de sujeição a uma classe, de uma classe a outra, no caso, né? E aí eu deixo uma pergunta, né? É mais imoral deixar uma dívida financeira para seus filhos ou deixar um país sem educação e sem futuro, onde eles não tenham nem a chance de pagar essa dívida? O Brasil de 2026 encontra-se no limiar de uma nova era econômica. Precisamos abandonar a falsa escolha entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Novo paradigma reconhece que investir em pessoas é o ato mais produtivo que um governo pode realizar. Superar a dicotomia significa entender que o custo do dinheiro, no caso, os juros, é um problema maior do que o tamanho do valor principal da dívida e que reduzir o prêmio de risco deveria ser a prioridade nacional. As metas urgentes para o futuro imediato são reclassificar a educação e saúde como investimento, enfrentar os juros abusivos que drenam R$1 trilhão por ano, acabar com a captura do orçamento por emendas paroquiais, extinguir os supersalários da elite do Estado. Somente assim o crédito deixará de ser um instrumento de remuneração do passado para se tornar a alavanca de construção do futuro. O sucesso da política de desenvolvimento sustentável, ela depende do equilíbrio entre investimento físico e dignidade humana. Como sinalizado por gigantes do mercado como a BlackRock, o capital busca onde há crescimento real e contratos sociais estáveis. E hoje, essas grandes corporações se ancoram na economia produtiva, está voltando de novo. Ou seja, naquilo que pode ser consumido e que tenha liquidez, imóveis, setor produtivo, etc. O Brasil tem os fundamentos para liderar essa transição se tiver a coragem de enfrentar os privilégios das suas elites e a tirania do capital rentista. O futuro não se paga com juros, mas com trabalho, educação e justiça. E aí vai uma pergunta final para vocês. Você está disposto a exigir um país onde o orçamento sirva a 200 milhões de brasileiros, em vez de servir a apenas 200 mil detentores de capital? O futuro começa com essa escolha. Já começamos a fazer isso lentamente com a questão do imposto de renda para menos de 5 mil pessoas e com desconto de 5 a 7. Isso foi uma verdadeira mudança de paradigma. Então, se vocês gostaram, por favor, deixem aí o seu like, né? Se inscrevam no canal se acharem adequado.
e vejo vocês brevemente.